Olá a todos e bem-vindo a mais um encontro do Crisma. Vamos iniciar nosso encontro rezando para o Espírito Santo nos iluminarmos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nós vamos vamos discutir sobre uma passagem da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Então, peguem a Bíblia de vocês, abram na primeira carta, capítulo 6, versículo 12. Assim ele escreve para o povo, aos coríntios. A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Vamos dividir aqui comigo em duas partes. Tudo posso, mas nem tudo me convém. O que é esse tudo posso? Hoje a aula vai ser baseada bastante no catecismo, porque lá tem várias definições que nós vamos aprender hoje. Então, o tudo posso. O que é o tudo posso? É a liberdade que Deus me deu. Deus nos concedeu a liberdade para nos fazermos escolhas em toda a nossa vida. Isso se chama livre-arbítrio, né? É a liberdade em decidir pela nossa vontade. Então, se eu decido comer carne na sexta-feira, pela minha vontade, eu vou lá e escolho. Escolhi comer carne na sexta-feira. Na minha vontade, fui lá e decidi. E vamos pelo catecismo. Se alguém tiver vontade de dar uma olhadinha pela internet, porque tem catecismo online, é um artigo sobre a liberdade do homem, número 1730, e diz o seguinte: Deus criou o homem racional, conferindo-lhe a dignidade de pessoa dotada de iniciativa e do domínio dos seus próprios atos. Deus criou o homem racional, não é igual uma vaca que no seu pasto acorda, come, daí dá de leite ali pro bezerro, depois volta a dormir, depois come de novo, depois dá de bezerro, volta a dormir e come. Não, nós somos racionais, ou seja, somos dotados de razão, nós pensamos, não agimos conforme a nossa natureza animal, certo? Nós temos a razão. Conferindo-lhe a dignidade de pessoa dotada de iniciativa e de domínio. Nós temos vontades, certo? E nessas vontades a gente está predisposto a iniciar alguma coisa. Então, nossa iniciativa. Eu tenho uma iniciativa em melhorar meu defeito. E do domínio dos seus próprios atos. Ou seja, você é responsável pelo ato que você escolhe fazer, certo? Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, de tal modo que procure por si mesmo o seu Criador, e aderindo livremente a ele, chega a total a beatífica perfeição. Lembrando que a gente está falando aqui sobre o livre-arbítrio. Como a gente está lendo aqui, Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão. Ele permitiu que nós escolhêssemos o caminho que a gente vai seguir. Tanto que há pessoas que nós conhecemos que não são de igreja, eles escolheram não ser da igreja, eles escolheram não estudar sobre o evangelho, não participar dos sacramentos. Por quê? De tal modo que procure por si mesmo o seu Criador. Deus quer que a gente procure Ele. Se fosse da vontade de Deus, ele não teria essa oportunidade, essa opção para nós de amá-lo. Nós temos que querer amar a Deus. Nós temos que pedir a Deus para que a gente possa amá-lo. E é isso que significa esse livre-arbítrio. Deus nos deu esse livre-arbítrio, essa escolha de poder escolher, esse poder de poder escolher, né, essa razão que Ele nos deu para poder escolhê-lo, para poder querê-lo.
Procure por si mesmo seu Criador aderindo livremente a ele, ou seja, não aderindo por guerra ou perseguição religiosa, livremente, pela tua vontade, por seu querer total. Chega a total e beatifica a perfeição, ou seja, né, na minha escolha, em que eu escolho Deus, chega a total perfeição, ou seja, eu vou me encontrar com Deus quando eu deixar a Terra. Esse é o número 1730 do Catecismo. Depois diz uma citação: o homem é racional e por isso, semelhante a Deus, criado livre, o Senhor dos seus atos. Repetindo, nós somos o Senhor dos nossos atos. Somos responsáveis por nossos atos. Nós temos o livre arbítrio de escolher o que vamos fazer com nossos atos, né? O que vamos fazer ou deixar de fazer. Então, mas o que é liberdade? A liberdade é o poder radicado na razão e na vontade. A liberdade é o poder vindo da nossa razão, da nossa cabeça, da nossa consciência. Porque nós somos... Eu vim depois um outro artigo aqui falando sobre isso. Nós somos humanos e nós temos vontades. Isso é natural de nós. A liberdade é o poder vindo da razão e da vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, praticando assim por si mesmo ações deliberadas, ações que nós escolhemos. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe de si. A liberdade é no homem uma força de crescimento e de maturação de verdade e na bondade. E atinge sua perfeição quando está ordenada para Deus nossa bem-aventurança. O que ele quis dizer aqui? A liberdade nos amadurece, ela nos faz crescer em fortaleza, na verdade e na bondade, porque tem aqueles que usam da sua liberdade para a maldade e na mentira, ou seja, fora do caminho de Cristo. Nós estamos conversando. E quando o homem escolhe a bondade e a verdade, ele atinge sua perfeição quando está ordenada com Deus. E enquanto se não fixa definitivamente no seu bem último, que é Deus, a liberdade implica a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Muito difícil, mas eu vou falar o seguinte. Lembra que a gente estudou sobre as virtudes? E eu batia martelo falando sobre a virtude da prudência. Que significa o seguinte: nós católicos temos um objetivo de vida. Todo mundo tem um objetivo, certo? Mas nós, pela nossa espiritualidade, nós temos um objetivo, que é salvar nossa alma. Que é amar Deus na sua infinita bondade. Que é amar Deus no seu tempo infinito. Certo? Porque nós vamos morrer, nós vamos ser julgados. É o que a gente quer, a salvação. A gente não quer ir pro inferno. Então, quando ele fala aqui, enquanto se não fixa definitivamente no seu bem último, que é Deus, a liberdade implica a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Então, enquanto você não decidir que você enquanto você não decidir que o seu objetivo é a sua salvação, é amar a Deus, a liberdade dá essa possibilidade de você escolher entre o bem e o mal. Né? Você tem... Na verdade, todo dia nós temos essa escolha de fazer entre o bem e o mal. Mas quando a gente tem esse objetivo de verdade, fiel, de salvar nossa alma, nós só temos a verdade e a bondade para as nossas escolhas. Mas enquanto a gente não tem isso, a liberdade pode se implicar na escolha entre o bem e o mal. E, portanto, de crescer na perfeição ou de falhar a pecar. Foi o que eu disse. Enquanto a gente não tiver a verdadeira vontade de nos salvar e de amar a Deus nos altos céus, nós temos a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Sem escolher o bem, nós crescemos em perfeição, né? Praticamos as virtudes, melhoramos nossos vícios e participamos dos sacramentos e amamos a Deus cada vez mais. Ou então, sem escolher entre o mal, nós falhamos e pecamos. A liberdade, ela caracteriza os atos propriamente humanos, torna-se fonte de louvor, de censura, de mérito ou de desmérito. Quanto mais o homem fizer o bem, mais livre se torna. Aí que tá. É muito interessante, porque o mundo fala pra nós que quem tá na igreja na verdade, não está usando a sua liberdade. Na verdade, está amarrado a certas regras que o Evangelho diz, que a igreja diz, que a Bíblia diz, e que não tem a possibilidade de pensar sozinho.
Só que isso é uma falácia. Falácia é uma mentira que te engana usando certos argumentos. Por quê? Fora da igreja, fora da nossa vida espiritual, da caminhada, tem o mundo. Ou seja, tudo isso que a gente vê que não pertence a Deus. E o que essas coisas oferecem pra gente é uma falsa liberdade. Por quê? O que está fora desse caminho, da igreja, é aquilo que nos faz sermos viciados, nos faz ser propensos a pecar. E quando a gente peca, e quando a gente está viciado numa coisa, a gente não é livre. Porque quando a gente é viciado, a gente fica totalmente dependente daquilo. Se a gente vê, por exemplo, as pessoas que são viciadas em cocaína, elas não são livres nas suas coisas, porque o corpo daquela pessoa está dependente daquela substância. E ela faz loucuras para conseguir aquela substância e tentar aliviar aquela vontade louca de saciar o corpo. E isso não é uma liberdade. O que o mundo oferece não é liberdade. O que o mundo oferece, na verdade, são prisões, que provém desses vícios que estão surgindo. Então, quando, por exemplo, um mundo tenta normalizar relação sexual entre os jovens, por exemplo, em uma série de Netflix, igual aquela série que agora eu vou esquecer, que fala sobre educação sexual, mas ele normaliza muito a relação sexual entre os adolescentes. Quando a igreja comenta, tá no mandamento falando que não tem que pegar contra a castidade e aqueles que só podem ter uma relação sexual é o casado, tem uma explicação, tem um porquê. E é N motivos. E tantos motivos como doenças sexuais, como a entrega do corpo, seu templo de Cristo, a dependência emocional, várias coisas, várias situações. Mas o mundo não quer saber disso. Afinal, porque quem é o rei do mundo é o demônio, é o diabo, né? O céu é de Deus, a bondade é de Deus. Deus é a bondade. Não tem mais o que falar de explicação sobre isso. Então, quando fala sobre tentar normalizar essas coisas que a igreja fala que é contra, torna-se e começa a ficar comum na cabeça de todos nós. E nós tentamos praticar aquilo e aquilo torna-se um vício. A igreja é uma mãe, porque ela quer cuidar dos seus fiéis. É isso que a igreja é, uma instituição que quer salvar as almas. Porque sabe que a alma tem a alma e o corpo. E se não educar o corpo, que ele fica muito preso ao pecado, aos vícios, a alma não se salva. A alma não se salva, ela vai para o inferno, ela não chega aos céus. Então o mundo tenta normalizar situações em que a igreja explica que é errado, que faz mal para a tua alma, que faz mal para o teu corpo. E ele não se torna livre, ele se torna um prisioneiro daquelas situações difíceis de sair, das situações do pecado. Não, voltando aqui ao artigo 1733, não há verdadeira liberdade senão no serviço do bem e da justiça. A opção pela desobediência e pelo mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. Resumindo o que eu falei, a opção pela desobediência e pelo mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. A liberdade se torna o homem responsável pelos seus atos. Nós somos responsáveis por nossos atos. A gente tem consciência do que a gente está fazendo. A gente tem conhecimento quando a gente está fazendo a coisa errada ou certa, né? Mas, então, se por acaso, Bárbara, se eu tô pecando, eu não tô sabendo, né? Igual, vocês estão estudando o Crisma, certo? Vocês estudaram na Eucaristia, estão estudando agora o Crisma, para receber o sacramento do Crisma. Então, agora vocês estão na fase de conhecimento. E se por acaso vocês não sabiam que determinada coisa, determinado mandamento que faz a gente pecar, ou algum pecado capital que vocês não sabiam o que era, ou vocês tinham cometido, então quer dizer que você está em pecado mortal? Será que você está pecando venialmente? Então, diz assim o seguinte, o artigo 1735, a imputabilidade, ou seja, a sua culpabilidade, você ser culpado de algo, e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e até anuladas pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo dos hábitos, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos e sociais.
Quando então você não tem consciência de que aquilo que você estava fazendo era um pecado, não necessariamente você estava pecando. Aquilo não estava atingindo a sua alma. Mas aqui é uma faca de dois gumes, posso assim dizer. Por quê? Vocês estão estudando para receber o crisma. A partir daquele momento que estão recebendo para o crisma, vocês vão ser responsáveis pelo conhecimento da palavra de vocês próprios. Porque já dizia em Apocalipse, aos monos eu vomitarei. Ou seja, aqueles que estarão no meio, se estiverem no muro, Deus vai vomitar. Porque ele quer aquele quente, aquela pessoa quente. Porque a fria já admitiu que não vai querer mesmo, que não quer se salvar. Deus quer aquela pessoa quente que estuda, que quer saber, que quer conhecer, que quer saber argumentar para poder defender sua fé. Para poder defender Jesus Cristo, defender Deus. Porque crisma é isso. Estão assumindo uma responsabilidade de defender o Evangelho. Então, agora vocês não sabem, mas a partir daquele momento que vocês receberem o crisma, vocês têm a obrigação de estudar por conta de vocês o que é a sua fé, o que vocês estão crendo, o que acontece na missa, o que significa aquele evangelho. Entendem? É isso que a gente está falando. Todo ato diretamente querido é imputável. Todo ato diretamente querido é imputável ao seu ato. Ou seja, quando você quer pecar, e você pecou, você é culpado por aquilo. Você admitiu que aquilo era um pecado, conscientemente, sabendo que aquilo ali era pecado, e pecou. Ou seja, você está culpado. Você tem essa punição, né, que vem do seu ato. E essa foi a parte do tudo posso. Que a gente, relembrando que a gente está vendo aqui uma passagem de São Paulo Apóstolo, que é tudo posso, mas nem tudo me convém, que é na primeira carta de Coríntios. Então vimos na parte do tudo posso, que é do livre-arbítrio. Deus nos concedeu essa possibilidade de escolher. E o que a gente faz com a nossa escolha? Aí é que tá. Agora a parte do mas nem tudo me convém. Ou seja, nem tudo eu devo fazer. Eu posso tudo, mas eu devo fazer tudo? Vamos falar aqui sobre a vontade e a necessidade. Nós, humanos, temos paixões. A gente precisa normalizar isso. A igreja não quer que você seja uma pessoa fria, que parece que não tem vontade, que não tem emoção, que seja aquela pessoa assim, sem graça. Não é isso. Deus nos concedeu paixões, emoções, vontades. E o que a gente faz com elas que faz a diferença. Então, ter vontades, paixões é do ser humano. Então, voltando aqui para o Catecismo, número 1763, se alguém estiver acompanhando pela internet. O termo paixões pertence ao patrimônio cristão. Os sentimentos, ou paixões, são as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam a agir ou não agir, em vista do que sentiu ou imaginou como bom ou como mal. Nós temos paixões. E o que são essas paixões? São nossas emoções, ou nossos movimentos conforme o que nós sentimos, que nos fazem agir ou nos fazem não agir. Tendo em vista do que a gente sentiu, se foi bom ou se foi mal. Ou se a gente imaginou até se foi bom ou se foi mal. O que é bom ou o que é mal. Então, o que a gente entende como é bom ou mal, conforme a nossa paixão, a gente vai indo, a gente vai seguindo. E é pecado sentir as paixões? Novamente, não é pecado. Como diz aqui, as paixões são componentes naturais do humano, constituem o lugar de passagem e garantem a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. Se a gente não sentisse nada, como é que a gente fosse sentir o amor de Deus? Como a gente pudesse entender o que Deus queria falar com a gente? Entre a nossa vida sensível e a vida do espírito, a vida que a gente está aqui e a nossa vida espiritual. Se a gente não tivesse paixões, não teria essa conexão. Em si mesmas, as paixões não são nem boas nem más. Pecado é quando a paixão é inclinada para o mal e eu escolho fazê-lo. Tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo falando que ele estava lá
esqueci agora a palavra, mas ele estava lá entrevistando um rapaz que queria ser padre. Então ele estava no curso lá para ser sacerdote, que eu esqueci o nome, porque eu sempre esqueço. Mas enfim, esse não vem ao caso. E o padre virou e perguntou para ele: bom, você tem, assim, atração física por mulher? Não, não tenho atração física por mulher. Você tem atração física por homem? Não, não tenho atração física por homem. Então você é o quê? Um repolho? E ele fala isso. Se vocês procurarem na internet para Paulo Ricardo Repolho, vai estar lá o vídeo falando. Por quê? Não é natural não sentir. É do ser humano sentir. Agora, eu senti uma coisa. Tenho uma paixão. E se aquela paixão está inclinada para o mal e eu escolho satisfazer aquela paixão, isso é pecado. Nós temos tendências, conforme nossos vícios, né? Nós temos paixões e vícios. Nossas paixões são as emoções e nossos vícios podem controlar nossas emoções. Se a minha paixão está ligada a um vício e eu escolho saciar esse vício, né? De novo, cair lá naquele vício, eu estou pecando. E como distinguir se a minha paixão é ou não um pecado? Nós temos uma coisa muito legal chamada consciência, que também foi escrita bastante, né, um tópico interessante no catecismo. E eu vou ler aqui, para ser mais fácil de entender, o YouCat. Eu acho que eu já falei sobre isso em algum momento, mas se alguém tiver interesse e achar que o catecismo tem umas palavras mais complicadas e mais difíceis, o YouCat é um catecismo para jovem. Então, é gostosinho de ler, tem figuras, assim, é muito interessante. Tanto que fala até por que significa paixões. É uma pessoa pecadora sentir em si paixões fortes? Não, não é pecadora. Igual disse o catecismo aqui e o YouCat está falando. Bom, mas recapitulando, o que é a consciência, né? O que é aquilo que está na nossa cabeça? A consciência é a voz interior do ser humano, que incondicionalmente o move a procurar o bem e a evitar o mal. É também a capacidade de distinguir uma coisa da outra. Deus fala ao ser humano pela consciência. Consciência é aquela voz interior, em que o próprio Deus revela ao ser humano. É Deus que se faz notar na consciência. Dizer, isso é incompatível com a minha consciência, significa para um cristão dizer, de acordo com o meu Criador, não posso fazer isso. Por causa da fidelidade à própria consciência, já muitas pessoas foram presas ou executadas. Bom, a consciência é aquela vozinha que nós temos na nossa cabeça. Quando você está começando a falar mal de alguém e você começa a soltar a sua língua, tem uma vozinha lá no fundo que fala assim: por que você está fazendo isso? Você não pode falar mal da pessoa, você sabe que você não pode falar mal. Por que você está machucando essa pessoa desse jeito? Quando eu tô brigando com meus pais, eu tô com eu tive a vontade de respondê-los, eu tô começando a responder, aí num momento eu respondo. Dá 2 minutos. Por que eu fui... Minha consciência, por que você brigou com seus pais? Depois que o calor passa, né? Por que eu briguei com eles? Afinal, era uma coisa tão boba, só porque eu queria jogar videogame, tinha que fazer lição de casa. A consciência, por exemplo, quando eu colhi numa prova. Agora no EAD, né, não sei como é a prova de vocês, mas quando era presencial, você colou numa prova e a sua consciência bate. Você sabe que você fez errado. Você sabe que você agiu errado, fez escolha errada. Já dizia São Tomás de Aquino, tudo que acontece contra a consciência é pecado. A consciência, ela está ali, Deus nos concedeu para nos ajudar a entender se a nossa paixão está sendo inclinada para o mal. Se aquilo que eu fiz foi uma coisa ruim. Nós temos que entender isso. A consciência permite assumir a responsabilidade dos atos praticados, resumidamente. Como eu disse, nós temos a responsabilidade de nossos atos, mas a consciência permite que a gente assuma a responsabilidade. Porque nada que a gente faz é jogado contra o vento. Não. Tudo que a gente faz, nós seremos cobrados depois. Tudo que a gente faz. E essa consciência que a gente tem, que faz com que a gente evite, que nós pensamos, refletimos antes de agir, né? O ser humano deve obedecer sempre ao juízo certo da sua consciência. Como diz aqui, a nossa consciência é a voz interior que o próprio Deus revela ao ser humano. Ou seja, nós somos inclinados para o bem, certo?
nossa consciência é inclinada para o bem. E ela nos ajuda a assumir nossa responsabilidade. Devemos sempre obedecer sempre ao juízo certo daquela consciência moral que nós criamos. E a gente tem que formar a nossa consciência, que é um tópico interessantíssimo. Aí na idade de vocês precisam começar a entender que são responsáveis pelos seus atos e pelos seus pensamentos, certo? E para assumir essa responsabilidade, nós temos que construir uma consciência boa. Temos ela naturalmente, porque Deus nos concedeu. Mas conforme nós vamos crescendo, nós precisamos de algumas coisas. Por exemplo, a ciência, a sabedoria. Quando a gente estuda, a gente toma conhecimento de certos tópicos. Então, quando a gente comete alguma coisa errada e a gente estudou sobre aquilo, a consciência vem, pipoca assim. Ah, você lembra que eu estudei aquilo? Então, aquele livro estava escrevendo, falou que você fez errado. Você não estudou? Olha só, que você fez errado. Assuma a sua responsabilidade. Isso é a consciência. Então, sim, devemos formar a nossa consciência. A consciência inata a todo ser humano dotado de razão pode ser mal orientada e anestesiada. Igual eu falei sobre o mundo ali na parte da liberdade. Se a gente não tomar cuidado, o mundo pode entrar na nossa cabeça e fazer com que a nossa consciência perca essa verdadeira bondade, essa ligação com Deus, essa consciência moral. Entenderam? Se a gente deixar o mundo entrar na nossa consciência e com que esses argumentos que eles dão pra gente, essas normalizações que a igreja fala que não é, que o evangelho, que Jesus Cristo, Filho de Deus, fala que não é, faz com que a nossa consciência seja anestesiada e fraca. Ou seja, ela fica mal inclinada. Então, quando a gente faz uma coisa errada e se a consciência está mal inclinada, a gente não consegue assumir nossa responsabilidade pelos atos. E quando a gente não assume a responsabilidade pelos nossos atos, aí fica mais difícil ainda de você voltar para o caminho de Cristo. Porque você tem que tirar da sua consciência que aquilo, na verdade, não é normal fazer. Colocar na sua consciência o certo e assumir ainda pedir perdão. Então, temos que criar nossa consciência do jeito saudável, do jeito certo, estudando coisas boas, edificantes, que fazem a nossa alma crescer. A primeira escola da consciência é a autocrítica. Nós, seres humanos, temos, de fato, a tendência para julgar de acordo com o nosso interesse. Lembra quando a gente falava sobre o vício, sobre as virtudes? A gente deu aquele encontro era sobre as virtudes, para nós temos consciência de que precisamos melhorar. Que não estamos aqui para ser igual a Gabriela. Eu nasci, cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não, temos vícios e a gente tem que melhorar. Então, a autocrítica, quando eu faço uma coisa errada, a gente sabe que fez uma coisa errada, você para e pensa. E reflete, assim, é vergonhoso no começo, quando você ainda não faz isso. Mas a partir daquele momento que você vai fazendo, você vai ficando cada vez melhor. Você vai amar mais as pessoas à sua volta. Você vai se amar mais, porque você se conhece melhor e melhora e se sente mais feliz consigo mesmo e ama mais a Deus. Porque amando mais o próximo e se amando de verdade, sem o amor próprio doido aí que ficam falando na internet. Se amar de verdade, né, não se amar com seus defeitos, repudiar seus defeitos e querer ser melhor, ser mais em semelhança de Cristo, faz com que a nossa consciência cresça, evolua. E Deus ama que a gente faça isso. Ele quer que a gente faça isso. Porque aí quando a gente faz isso, a gente escolhe Ele, e não o mundo, e não o mal. A segunda escola da consciência é a orientação para agir bem com os outros. A correta formação da consciência conduz o ser humano à liberdade de fazer o bem corretamente, discernindo. Então, foi o que eu falei. A segunda escola é a orientação para agir bem com os outros. Quando a gente escolhe ser melhor, quando a gente escolhe não passar a fofoca pra frente, quando a gente escolhe lavar uma louça, isso é amar, isso é honrar o pai. Lavar uma louça sem eles pedirem, arrumar seu quarto sem eles pedirem, fazer sua obrigação e ser grato aos seus pais. É amar o outro e formar uma consciência boa, verdadeira, limpa.
A Igreja, ao longo da sua longa história e com a ajuda do Espírito Santo, colecionou muita sabedoria sobre o comportamento correto. Pertence à sua missão educar a humanidade e dar-lhe as orientações. Como eu disse, tem o mundo e tem a Igreja. A Igreja, ela está aqui para orientar os seus fiéis, para se salvar. E como que ela orienta? Com isso, com o estudo, com o Evangelho, claro, com o Espírito Santo, por óbvio, com as homilias, com as pastorais, com os livros, os autores da Igreja. A Igreja é isso, é para guiar a gente. E ela tá ali para falar e explicar por quê. Tudo que você pesquisar, você vai achar aí da Igreja Católica falando. O catecismo tá aí para isso, para você ter uma dúvida, você abrir, você ler e entender. Padre Paulo Ricardo tem uma pastoral linda na internet, que se você colocar qualquer assunto, escrever Padre Paulo Ricardo, ele vai estar lá explicando. Tem no Spotify, tem no YouTube. Eu sou fã do Padre Paulo Ricardo, assim, aberto. Não já percebeu, vou falando dele. Então, assim, ela tá ali para explicar o porquê, né? Ela tem essa missão de salvar, de falar da bondade, de fazer com que nós católicos, cristãos católicos, escolhemos ter uma boa consciência, crescer a nossa consciência, formar a nossa consciência boa, para que com a nossa liberdade, com o nosso livre arbítrio, nós possamos escolher o bem. Porque tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Deus permitiu que eu pudesse escolher tudo. Mas pela minha consciência que eu fui construindo ao longo do tempo, com os meus pais vivendo na igreja, eu frequentando os sacramentos, da Eucaristia, da confissão, eu fazendo crisma, participando do grupo de jovens, fazendo parte do Libras, a liturgia, me envolvendo, prestando atenção na homilia, que é muito importante. Sendo catequista, vai criando essa consciência, que conforme você mais cria consciência, mais você quer ser bom, quer amar mais a Deus. E no final de tudo isso, nós temos a maior recompensa que pode nos oferecer, que é a eternidade, que é a vida eterna com Deus, com Cristo, com Nosso Senhor e todos os santos. Se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem mensagem.